Patrocinado pelo Reb Shloime e Mirele Greenwald. Essa sikha é do Likutei Siches, volume 11, Parshat Beshalach, sikha de número 3. Na Parshat dessa semana existe o pasuk Aletzeish mimikoimoi biyom hashvi, que a pessoa não deve sair do local onde ele está no sétimo dia, o dia de Shabat. E os nossos sábios, eles aprendem desse versículo a lei de 2000 amot, de Trum Shabbos, o quanto pode a pessoa sair de uma cidade, do local onde ele está em Shabat. A Sikha é feita por quatro partes. A primeira é o ensinamento do Rab Shimon de Masechet Eruvim sobre o limite de Shabbos, e depois, no final, ele é ensinado novamente como um princípio geral no final do Tratado de Eruvim. Sobre isso, o Rebbe pergunta duas perguntas. Depois, a terceira parte, ele responde as perguntas. E a quarta parte, ele ensina como entender isso do ponto de vista da parte profunda da Torá, Pnimius Ainyonim, e o ensinamento disso no trabalho de cada pessoa. Sobre o verso, Aletzeish mimikoimoi biyom hashvi, a pessoa não deve sair de onde ele está no sétimo dia. Os nossos sábios, eles aprendem, inclusive Rashi traz isso também, Eilu alpai mamash al tchum Shabbos. Esses são os 2000 amot de quanto pode se andar em Shabbos. Ou seja, do posto que se aprende a proibição no dia de Shabat de sair fora da cidade mais do que 2000 amot. 2000 amot é 1 quilômetro, aproximadamente, ou seja, a pessoa pode percorrer toda a área da cidade e quando termina a cidade, no máximo 2000 amot, 1 quilômetro. Em relação às leis de Trumim, Rab Shimon e Rabbanon, existe uma discussão entre Rab Shimon e Rabbanon. No final do capítulo 4 de Eruvim, na página Nun Beis, página 52, Amud Beis, lado 2. E lá está escrito o seguinte: Misheichshir chutz letrum, quem chegou e ao anoitecer ele estava fora da medida, mesmo um amá achat, mesmo um amá, loikanes, ele não pode mais entrar na cidade, porque ele está longe da cidade, um amá mais do que 2000 amot. Assim fala o Rabbanon. Rab Shimon, ele fala, afilo chamesh esrei amois, até 15 amot ele pode entrar, e canes. Shen ameshoiches mamatzim et amidas mipnei atoim. Porque as pessoas, quando marcam aonde que é o final do trum de 2000 amot, quem faz essa medida, ele não faz a medida perfeita. Ele dá uns 15 amot de segurança, porque as pessoas erram na medida. Ou seja, Rab Shimon acha que quando eles medem e indicam um local onde os 2000 amot fora da cidade eles terminam, eles não põem 2000 amot exatamente. Mas eles colocam 15 amot de margem de segurança. E eles fazem isso por quê? Porque as pessoas, ao fazer a medida, eles não são precisos, e por isso é sempre bom ter uma região, um buffer, um pulmão, uma região de segurança, para não acabar transgredindo a lei do Shabbos. A razão do Rab Shimon é repetida como um princípio geral na última Mishnah do Tratado de Eruvim, no final do capítulo 10. E lá Rab Shimon fala o seguinte: Rab Shimon noimer makom sheitiru lecha chachomim, o local onde os sábios eles permitem mishelcha natnu lecha, eles deram para você uma coisa que já é tua. Sheloi tiru lecha ela mishum shvus. Isso que eles permitem é uma coisa que é só proibido pelos sábios. A Gemara aqui aprende
duas halachas em geral. Primeiro, Makom sheitiru lecha chachomim mishelcha notnu lecha. O local que os sábios te permitiram, eles deram uma coisa que na verdade era tua, que já era permitida. O que acontece? A pessoa, naquele caso anterior, ele era de noite e ele estava fora do limite da cidade. Mas ele estava a 15 amot. Até 15 amot falaram, sabe, você pode entrar. Por que você pode entrar? Porque aquilo já era teu. Na verdade, eles quando marcaram o Trum, marcaram com 15 amot a menos, para dar uma margenzinha de segurança. E se alguma pessoa no momento de aperto, ele está a 15 amot a medida do Trum, essa é a margem de segurança, e por isso eles deram uma coisa que originalmente era para ser permitida. E a outra lei é quando eles permitem uma coisa, é porque é uma proibição dos sábios. Isso é um outro din, que no capítulo 10, na Mishnah, ele fala que se pode amarrar com um laço no Beis Hamikdash, Medina, mas não fora do Beit Hamikdash. E Rebbe, e também ele falou, se fosse a princípio, todo mundo concordaria em Betchila Kavekanassur. Rabbi Shimon fala e diz o seguinte numa braita, que uma niva, um laço, é só proibido pelos sábios. E já que é proibido pelos sábios, uma proibição dos sábios, ela não vai se aplicar dentro do Beit Hamikdash. É isso que os sábios permitiram. Ao decretar a proibição, não decretaram do Beit Hamikdash. Porque um laço que ele abre sozinho não é um nó, que é um nó permanente, nunca chegaria a levar para um Chiyuv Hatat, e é por isso que eles permitiram. Eles permitiram porque aquilo só era proibido pelos sábios. Sobre a ligação entre esses dois ensinamentos, nós vamos ver a abordagem de Rashi e a abordagem do Tosfos. Rab Shimon fala para o Tanakama, explicando por que no caso do Trum ele é leniente, mas no caso do laço que era feito numa corda de uma harpa, ele é estrito. Ele diz o seguinte: mesmo que eu fui leniente no caso da pessoa estar fora do Trum, eu sou estrito no caso da harpa. Por quê? Porque no caso da pessoa estar fora do limite onde ele pode andar em Shabbos, até 15 amot eu sou leniente. Por quê? Porque aquilo era da pessoa mesmo. Isso foi margem de segurança. Mas, no caso da harpa, o laço é uma proibição dos sábios. E no caso do laço, ele não vai permitir. Porque é uma coisa diferente. Já o Tosfos fala, não é, na verdade, que houve uma leniência ou uma permissão especial. Porque no caso da distância, deram para você aquilo que já era teu. Porque os 15 não eram proibidos, eles só fizeram isso como margem de segurança. Aqui também, o caso do laço é uma margem de segurança para a pessoa não vir a fazer um nó. E por isso ele acha que em ambos os casos ele deve ser visto como permitido. Agora nós vamos fazer uma pergunta segundo Rashi e uma pergunta segundo Tosfos. Segundo Rashi, a pergunta: de acordo com isso que a conexão entre esses dois ensinamentos é que ambos têm aquela base de que aquilo que é teu foi liberado, Rab Shimon, ele tem que dizer que ele é estrito no caso da corda da harpa, apesar dele ser leniente no caso da distância. Acontece que
O caso da distância, segundo Rashi, é porque aquilo já era teu mesmo. E no caso da corba da harpa, era uma proibição dos sábios, um shvus. Então, como que a pessoa podia imaginar que a leniência, em um caso, iria trazer a leniência do outro, que a Gemara tem que negar e falar, não, a leniência, no caso do terreno, é só do terreno. Mas no caso da harpa não se aplica. Mas se são coisas, são motivos diferentes, um é porque é teu e outro porque é shvus, o Rashi, qual é a lógica de Rashi em ligar os dois? Agora vamos fazer uma pergunta segundo Tosfos. Rab Shimon, ele falou que tudo que permitiram é um local que já era teu. E em ambos os casos já era teu, porque também, no caso de Nimas Kinor Sheniv Sekah, e eles permitiram uma coisa que é shvus, que era permitido e que os sábios proibiram. Então, já que é assim, não precisava ter trazido ambos os casos, porque era uma coisa clara que a permissão é uma permissão geral. E a linguagem da Mishnah sempre é uma linguagem resumida que inclui vários assuntos. Então, por que ele precisava ter citado especificamente ambos os casos? Uma outra pergunta. Essas palavras de Rab Shimon são trazidas na Gemara. Então, Rab Shimon aparece na conclusão da Mishnah que ensina a lei de um sheret shenimtza bamigdash, a lei de um verme, de um rastejante, de um ser rastejante, que tem impureza e foi encontrado no Beis Hamikdash, e como se faz isso? E na mesma Mishnah, no final, é trazido o ensinamento do Rab Shimon. Acontece a seguinte coisa: qual é a ligação de uma parte com a outra? Se esse caso do ser rastejante que é encontrado no Beit HaMikdash não tem conexão, cada um deles deveria ser estudado numa Mishnah separada. O que fazem esses casos junto na mesma Mishnah? Coisas que nós estamos perguntando vão ser entendidas, primeiro trazendo um dos princípios, sobre um caso diferente. Está escrito, Mitzvah lachzor achar eruv chatzeiros, ben nachar shitufei mavois. É uma mitzvah você procurar fazer um eruv entre as várias casas que estão num pátio, ou entre as várias casas que estão numa via que é fechada, etc. Por quê? Para a pessoa poder desfrutar no Shabbos, para ele poder passear, para ele poder trazer as necessidades do que ele tem para comer. E é uma mitzvah conforme está escrito, você vai chamar o Shabbat oineg, um prazer. Ou seja, poder desfrutar o Shabbos e ter uma questão agradável no Shabbos, ter condições de poder desfrutar o Shabbos, é uma mitzvah. E se já que é uma mitzvah no caso de Eruvim, e você tem que procurar fazer isso, assim também no caso do Trum, imagina uma pessoa que está um pouquinho fora do limite da cidade em Shabbos, e ele vai ficar lá no campo, lá no deserto, do lado de fora, sem entrar na cidade. Vai ser um Shabbos horroroso. Para que a pessoa possa letayel ou leavi, para que a pessoa possa passear ou trazer na cidade inteira como quem está dentro da cidade, é claro que é uma coisa preferível. Então, seria a princípio uma obrigação da pessoa que está um pouquinho fora da distância que ele pode andar no Shabbos, que essa lei de Isur, de Ashbat Azoinek, seria como se fosse uma proibição de deixar de ter um prazer no dia de Shabbos durante as 24 horas do Shabbos. Então, haveria, de certa maneira, uma preferência para poder permitir, sim, que ele entrasse na cidade.
Vamos explorar mais a fundo a opinião de Rab Shimon. Rab Shimon, em geral, tem um ponto de vista que diz que a quantidade toma precedência sobre a qualidade. Por causa disso, é que Rab Shimon acha que ele sim deve entrar. Não só que ele possa entrar, mas ele deve entrar. Por quê? Para a pessoa não continuar fazendo a proibição de não ter prazer no dia de Shabbos. Se a pessoa está do lado de fora, cada minuto ele está tendo um desprazer, e cada minuto ele não está fazendo um prazer. Apesar de que quando a pessoa entra, ele tem, de certa maneira, uma ação que ele está fazendo. Veja só, no caso de entrar, ele tem que se mexer para entrar. No caso de não entrar e não ter prazer, ele não está fazendo ação nenhuma, ele está num shev ve'al taseh, ele está parado. E normalmente, em termos de qualidade, a qualidade de uma proibição que é fazer é maior do que a qualidade de uma proibição que envolve um não fazer. Mas, como Rab Shimon, ele acha que a quantidade tem preferência sobre a qualidade, a quantidade de não ter prazer no dia de Shabbos é maior do que a qualidade da diferença entre fazer e o não fazer. Segundo esse princípio, nós agora podemos entender a ligação das duas regras que Rab Shimon ele trouxe. Ele falou, Makom sheitiru lecha chachomim shelcha natnu lecha, aquela é a regra em relação a Trumim, a distância, e a regra shelaitiru ela mishum shvus, só permitiram porque era uma proibição dos sábios, etc. Em relação às duas maneiras de você consertar uma harpa, existem duas formas. Aquela corda da harpa ela saiu, ou você faz uma kshira, que é um nó, ou você faz uma niva, que é um laço. E cada um deles tem um aspecto que é mais severo que o outro. A severidade de dar um nó é porque dar um nó pode acabar sendo uma proibição de fato da Torá. Atilidei chiyuv chatas. Por quê? E isso é uma mudança qualitativa que não existe num laço. Porque aquilo que a Torá proibiu é um nó que ele é um nó perpétuo. Se você faz um nó que vai desfazer, que pode desfazer, esse nó não é proibido pela Torá, mas um nó é próximo de um nó profissional perpétuo. Já um laço, o laço não. O laço ele desfaz facilmente e é uma proibição dos sábios. Então, nesse aspecto, o laço é mais leve que o nó e o nó é mais severo que o laço. Mas, por outro lado, exatamente por isso, o laço tem um aspecto mais severo. Porque já que o laço ele desfaz, ele não vai durar. E a pessoa que deu o laço uma vez, ele vai acabar tendo que fazer o laço outras vezes, porque o laço vai abrir. Então, de novo, nós estamos numa pergunta, qual dos aspectos você tem que dar mais importância? Se o aspecto qualitativo, que nó é mais severo do que laço, ou o aspecto quantitativo, que você vai acabar dando laço mais vezes do que fazer um nó. E por isso que Rab Shimon ele fala que isso está conectado com aquele que fica próximo do terreno que você pode andar no Shabbos, porque já que naquela lei a quantidade prevaleceu sobre a qualidade, a lógica ditaria que no caso da corda da harpa, também você vai dizer que seria permitido dar um nó, porque é uma quantidade menor do que a quantidade do laço. Acontece que é isso que Rab Shimon vem negar, e ele fala, Sheloi tiro ela mishum shvus. Isso que eu estou falando, que eu olho para a quantidade prevalecendo sobre a qualidade, isso daqui é quando eles estão na mesma categoria, que é uma proibição dos sábios, etc.
Mas, quando nós estamos chegando, ou seja, ou porque ambos estão na categoria dos sábios, ou porque ambos estão na categoria da Torá, então, nesse caso, Rabi Shimon acha que a quantidade prevalece sobre a qualidade. Mas, quando você tem a corda de uma harpa, onde você pode acabar fazendo uma proibição da Torá, nesse caso, é uma característica totalmente diferente. E é por isso que ele diz, aonde que eu permiti, são só coisas miderabanan, são coisas mishum shvus, mas se não fosse assim, eu não estaria permitindo. Uma prova disso, nós podemos ver no Shulchan Aruch do Admor HaZaken. Lá no Shulchan Aruch ele fala que uma pessoa que está doente, está em perigo e precisa comer carne, se pode fazer a shritá de um animal. E o que acontece? Por que a gente não diz que era melhor dar para a pessoa comer uma carne neveila, que é uma proibição de algo negativo da Torá, não pode comer carne treif, mas não profanar Shabbos, que é uma proibição do Isur Skila, que é uma proibição muito mais grave. Ou seja, qualitativamente, a proibição de comer carne não kasher é menor do que a proibição de fazer a shkita no dia de Shabbos. Por que a gente não diz isso? Porque uma neveila, uma carne não kasher, a pessoa transgride em cada casais que ela come. Cada casais que ela come, cada medida do tamanho de uma azeitona que ela come, ela está transgredindo a proibição de comer não kasher. E por isso, ao passo que a proibição da shkita é fazer um abate, é um só, é uma proibição só. E aqui você tem no não kasher uma quantidade maior, mas uma qualidade menor. E o que a gente fala? Nós vamos olhar pelo assunto da quantidade e não pelo assunto da qualidade. Entretanto, no caso de ferver vinho para dar para uma pessoa doente, um id deve deixar o goi ferver. Existe uma proibição de um goi tocar num vinho que ainda não está fervido. Essa é uma proibição dos sábios. E essa proibição, de fato, a cada revis que a pessoa estava tomando, ela está fazendo essa proibição. Então, também existe uma coisa de quantidade e qualidade. Acontece o seguinte: acender o fogo para ferver e colocar para ferver é uma proibição da Torá, e dar para ele de beber um vinho tocado por um goi que não tinha sido fervido é uma proibição dos sábios. Quando que a gente fala que a quantidade prevalece sobre a qualidade? Quando as duas são proibições da Torá, ou as duas são proibições dos sábios. Mas se de um lado você tem uma proibição da Torá e do outro lado uma proibição dos sábios, mesmo que a quantidade esteja de um lado, nesse caso a quantidade não prevalece sobre a qualidade. Agora a gente pode entender por que o ensinamento do Rabi Shimon foi trazido no mesmo assunto lá com o Sheretz. Por quê? Porque a Mishnah, ela fala Sheresh nimtza bamigdash, e esse assunto também é um assunto sobre quantidade e qualidade. O assunto desse ser, da impureza do ser rastejante que estava no Beis Hamikdash é uma questão de tempo ou uma questão de qualidade? Se a qualidade da impureza prevalece sobre a quantidade do tempo ou não. A Mishnah fala o seguinte: o Kohen tira no cinto, porque para não deixar a impureza lá. Porque cada minuto que a impureza fica lá é pior. Então ele pega o cinto da roupa dele. Mesmo que o cinto vai ficar impuro,
mas ele consegue, dessa forma, tirar rapidamente aquele ser que é a fonte de impureza do Beit HaMikdash. Então ele tira da forma mais rápida possível, mesmo que ele vai impurificar. Dive Rabi Yochanan ben Broca, assim disse Rabi Yochanan ben Broca. Rabi Yehuda diz, ele tira b'tzvah sheletz, ele pega um pedaço de madeira, shelore lerabot etatuma. Ele faz isso para não impurificar mais nada, já que a madeira ela não pega impureza, ele não vai pegar impureza. A verdade é que para ele ter um pedaço de madeira, ele tem que ir até lá o cantinho e arrumar, e vai ficar mais tempo. Então, esse começo da Mishnah também é uma pergunta se o que prevalece é a quantidade ou o que prevalece é a qualidade. Como que nós explicamos a conexão e a diferença dos dois princípios de Rab Shimon de acordo com a parte profunda da Torá? Nós temos que entender por que Rab Shimon acha que deve ser permitido para uma pessoa entrar o Trum, entrar a área do local, então ele sempre deve fazer isso. Por quê? É explicado no número de locais que o trabalho de tirar de um reshut para o outro é a base de todos os trabalhos no dia de Shabbos. Está escrito no Medrash que ele chegou para Rabi Akiva e falou o seguinte: se é como você disse, que Deus ele honra o dia de Shabbos, então ele não deveria soprar os ventos, ele não deveria fazer cair as chuvas, ele não deveria fazer crescer a grama, etc. E Rabi Akiva respondeu, eu vou te dar um exemplo de um eruv. Um eruv, se não houvesse o eruv, seria proibido você tirar das casas para o pátio. Mas quando você faz o eruv, tudo é um reshut, tudo é uma propriedade. E uma propriedade você pode tirar de todas as casas para dentro do pátio. E assim o mundo todo está em uma propriedade, o mundo todo pertence a Hashem. É interessante, se ele estava perguntando para todo tipo de trabalhos, por que Rabi Akiva só responde em relação ao trabalho de Otsaá, de tirar num local para o outro? É porque Rabi Akiva acha que o trabalho de Otsaá, o trabalho de tirar, é o conceito geral e a fundação de todos os trabalhos e de todas as tordas e de todos os shvutim do dia de Shabbos. E já que a ideia de tirar de uma propriedade para outra não se aplica a Hashem, então todo tipo de outras coisas também não serão aplicáveis a Hashem, apesar de que essas leis existem. E agora a gente entende, já que o trabalho de Otsaá, já que o trabalho de tirar é a base de todas as leis de Shabbos, a gente entende por que o Masechet, o tratado de Shabbos, começa com o trabalho de Otsaá. E apesar que Otsaá, retirar de um local para o outro, é contado quando tem o capítulo Zain de Shabbos, e ele conta no capítulo 7 todos os trabalhos, o último trabalho é Otsaá. Mas então, por que o tratado começa com aquele trabalho que é o listado por último? Porque o Tza'á, como a gente falou, é o conceito principal de todos os trabalhos em Shabbos. E a explicação é o seguinte: Shabbat é um Shabbat para Hashem. Yom Tov, você tem uma parte para Hashem e uma parte para a pessoa. Uma parte é dedicada para Hashem e uma parte do Yom Tov é Vechetziol Hashem, Vechetziol Lachem. Mas no Shabbos está escrito Kulo Hashem. O Shabbos é todo ele para Hashem. Ou seja, toda a ideia de Shabbos é fixar na nossa alma a fé na criação do mundo, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E ele está constantemente criando o mundo a partir do nada. E Hashem é o único dono do mundo.
E por isso o mundo todo está sob o controle divino e sobre a supervisão divina. O mundo normalmente, Olam, Milashon, Elem ve'Ester. O mundo, a palavra mundo vem da palavra Elem, que quer dizer ocultamento. E a pessoa pode ter no mundo um ocultamento e pensar que existem dois tipos de coisas, dois reshuyot. Existe um reshut, que é o reshut das coisas boas e sagradas, e existe um reshut, que é das coisas más e impuras. E por isso, ao guardar Shabat, a gente percebe, não existe dois tipos de terreno, existe um reshut só. E tudo é de HaKadosh Baruch Hu. E HaKadosh Baruch Hu está tomando conta de tudo. E por isso, quando uma pessoa faz, Deus nos livre, um trabalho em Shabbos, ele enfraquece essa fé. E ele fortifica o ocultamento. E isso pode levar a pessoa a pensar que tem dois reshuyot. Por isso, o aspecto básico de todos os trabalhos é saber o que? O assunto de retirar alguma coisa do terreno particular, que o mundo é o terreno particular, e pensar que existe algo fora do terreno particular, esse é o problema que os trabalhos de Shabbos devem evitar. E esse é o objetivo da resposta de Rabi Akiva ao dizer que todo mundo pertence a Deus. Ele estava falando, já que para Deus não existe nenhum ocultamento, já que para Deus não existe a existência de coisas negativas que podem atrapalhá-los, o mundo todo é um terreno particular para Hashem. E por isso, aqueles trabalhos que o Min estava perguntando, nada se aplica a Hashem, porque tudo isso está dentro dele. Todas as coisas no mundo são divididas em 3 categorias que são ligadas com Reshuyot no dia de Shabbos. Por exemplo, existe uma categoria de coisas que são do lado da Kedushá, do lado da santidade. O trabalho com coisas que são do lado da santidade é a Setov, procurar fazer coisas positivas com ela, e eles são como um Reshut Yachid, um terreno que pertence a um, e esse um é Deus. Então, as coisas do campo da Kedushá, é claro que é um terreno que pertence a um. Existem coisas que são do lado negativo, e o trabalho dele é surmerá. O trabalho dele é afastar-se das coisas negativas, que nem a ideia do Reshut Harabim. Mas existem coisas que são algo de transição entre uma coisa que é uma mitzvah e uma coisa que é um isur. São chamados terrenos intermediários. E o trabalho em relação a esses casos que são uma interface entre a santidade e o lado oposto, pode ser feito de 2 maneiras. Um lado é pegar essas coisas e elevar para a santidade, ou kadesh et atzmecha bemutalach, ou você procurar se santificar não mexendo com essas coisas. Assim como um hatzer, uma avoi carmelis, que é uma memutza entre um Reshut Yachid e o Reshut Rabim, e você, através de um eruv, hatzeiros, ou shitufei mavoyes, você pode converter esse terreno intermediário num terreno particular. E conforme isso nós entendemos a ideia de Eruv e Hatzeiros, ou Shituf e Mavois, que são iguais. A ideia é aumentar o Reshut, ou o Trum, de um Id, trazendo isso para o campo da santidade. Ou seja, o que quer dizer aumentar? Você está aumentando em quantidade. Uma coisa que se você não tivesse aumentando, seria de uma quantidade menor. E assim você pode ligar os 2 princípios de Rab Shimon, que é o quê? Que o assunto é Makom sheitiru lecha chachomim mishelcha natnu lach, que a ideia é trazer isso
para o campo da santidade. Shelo lecha ela mishum shvus, coisas que tiro lecha é por causa de shvus, que a ideia de shvus, a ideia de otzó, ele tem um ponto em comum, e isso se refere também naquilo que é trazido, que existem 3 opiniões a respeito de Trumim. Existe uma opinião que Trumim é todo pela Toira, existe uma opinião que Trumim é todo parte da Toira e parte Midarabanan. Existe uma terceira opinião que Trumim é todo Midarabanan, que tem tendo uma base na Toira, como aparece na Gemara. Mas, porém, todavia, contudo, existe uma grande diferença entre a proibição de Trumim e a proibição de trabalho no Shabbos, a tal ponto que eles podem parecer opostos completos. A ideia de fazer uma proibição de um trabalho em Shabbos é que a pessoa está sendo Mechalel Shabbos, profanando o Shabbos. O que quer dizer isso? Que ao fazer uma melachá, a pessoa está trazendo uma clipá, uma proibição dentro do Shabbos. Já a proibição de sair de um trum, de sair de um limite de um local, não é trazer uma clipá dentro do Shabbos, mas trazer o Shabbos para fora de um local que tenha uma clipá. E é por isso, normalmente, a luz da santidade de Shabbos, ela brilha por default em cada Yehudi. Mas ao colocar alguém fora do trum, fora do limite, ele está colocando fora do limite da santidade. Então, a santidade do Shabbat, ela está no local de clipá, e não no local de santidade. E por isso, a gente entende qual é a posição de que quando uma pessoa está fora do trum e tem a possibilidade de entrar dentro do trum, o Rabi Shimon fala, entra, porque se é permitido para a pessoa ir, ele não tem que ficar mais nem um instante num local que tem clipa, que tem impureza, que tem coisas negativas. Todos os assuntos da Torá trazem um ensinamento no serviço da pessoa. A existência de um Yid, isso é baseado na sua alma divina. E a alma divina é um pedaço de Deus lá em cima. E assim como para Hashem, Hashem é infinitamente elevado e está acima de toda a criação dos mundos, até o ponto que os 10 mamarot, as 10 frases com a qual o mundo foi criado, são chamadas milen de idiota, são coisas num nível muito baixo. Assim como Hashem está totalmente acima dos assuntos mundanos, assim um Yid também está totalmente acima dos assuntos mundanos. E isso que a Torá falou, Sheshes Yamim Tavod, Ve'asita kol melartecha, durante 6 dias você vai trabalhar e você vai fazer todo o teu trabalho. A gente tem que saber que um Yid é como Hashem. Assim como Hashem se contraiu para criar os mundos, assim o Yehudi ele tem que se contrair para se envolver em assuntos mundanos. Mas segundo isso, a gente sabe que quando um Yehudi ele está se ocupando com assuntos mundanos, isso é somente uma contração dele. Mas a verdadeira essência do Yehudi é o nível de Shabbos. E existem 2 tipos de leis em relação a Shabbos, que são, cada um deles, um ensinamento em relação ao trabalho de todo Yehudi. Existe o assunto de fazer um trabalho no dia de Shabbos, que significa fazer o quê? Trazer assuntos mundanos na mente de um Yehudi. Por quê? Porque o Yehudi foi ordenado, você vai fazer o teu trabalho, tudo bem, mas ele vai colocar no trabalho dele as forças externas dele, mas não as forças internas.
As forças internas, elas estão no nível de Shabbos, elas são dedicadas para o estudo da Torá, para o trabalho das orações, etc. Como o Pasuk fala, Yegia kapecha kitochal, ashrecha vetov lecha, você tem que comer o trabalho das tuas mãos. O que quer dizer? Ele tem que comer aquilo que as forças externas, as mãos dele fazem. Mas a cabeça dele tem que estar ligado com um sentimento de divindade. E ele tem que saber que o sucesso do trabalho dele é Birchas Hashem e Ta'ashir. A brachá de Hashem, ela que traz riqueza. Como o verso fala, Berach Hashem Elokecha b'chol asher taseh. Deus vai abençoar aquilo que você fizer. A pessoa tem que pôr as mãos no trabalho. Mas a cabeça, ela tem que estar ligada com Hashem. E por isso não adianta fazer esquemas para ganhar mais, ou para isso ou aquilo. O envolvimento e a preocupação, eles que atrapalham o Yehudi de estudo de Torá e do trabalho de avoida nas orações, ele faz com que o Yehudi não seja um recipiente adequado para a brachá de Hashem. E o principal do sucesso é a brachá de Hashem. Então é bom ser um recipiente adequado para a brachá de Hashem. E por isso a gente tem que estar sintonizado com a nossa mente no nível de Shabbos, no nível de Hashem. Além disso, a gente não tem que trazer... existe a proibição de sair do trum, de sair do limite. O que quer dizer isso? Que a pessoa não tem que sair do trum. Mesmo que a pessoa está ligada com o Shabbos, ele tem que... Mesmo que a pessoa está ligada com o Shabbos, com as forças internas, as forças externas também não tem que sair fora do trum. Também não tem que ir para o lado da clipá. Por exemplo, alguém está estudando Torá, não sei o quê, mas ele de passagem escuta o resultado do Corinthians, etc. Porque a Torá tem que entrar no corpo inteiro dele. Ele não só a Torá e a santidade tem que estar conectado com a parte interna, mas não deve ser que a parte externa ela está ligada com o lado da clipá. E a última Mishnah, em Maseches Eruvim, ela nos conta sobre o assunto do Sheretz, aquele ser rastejante que traz impureza. Mesmo que a pessoa cumpriu tudo que Maseches Shabbos tem para ensinar, e mesmo que ele cumpriu tudo que Maseches Eruvim, mesmo que a mente dele está sintonizada em Shabbos, e mesmo que até os pés dele estão dentro do trum, mas mesmo assim é possível que venha um ser rastejante impuro dentro do Migdash da pessoa. Por quê? Porque o mundo tem impureza. E de vez em quando a impureza aparece. E quando a impureza aparece, a gente tem que tirar ela. E tirar ela o quanto antes. E a única pergunta é se você deve se envolver com ela para tirar ela com o teu cinto, ou seja, com as tuas roupas, porque aquele que mexe com alguma coisa que é menuval mitnabel, ele mexe com o sujo, ele se suja também, ou ele deve ignorar ela, porque ele ignorando ela, ele pega alguma coisa que não pega a impureza dela, mas vai demorar um pouco mais de tempo. De qualquer maneira, agora que nós estamos chegando próximo à vinda de Mashiach, Hikalu Kolat Kitzim, já terminou todas as coisas que precisava esperar. A coisa unicamente está dependendo de chuva. E chuva funciona beshait achad beriga achad, em uma hora, em um único momento. E o avar abá, o grande amor, transforma impureza em pureza, e que a gente possa, cada um de nós, tirar o espírito de impureza do mundo através de espalhar as fontes longe, e isso vai trazer e aproximar o Ka'at Imar, a vinda de Mashiach, Bekarov Mamish, rapidamente em nossos dias.